achamos que o milagre, que a restauração, que a transformação, ela acontece em um piscar de olhos, né? Há uma frase do Gustavo Paiva que eu gosto muito, que ele diz assim, ele fala que as pessoas às vezes dizem assim, ó, do nada aquela pessoa ali ficou rica, ou do nada aquela pessoa teve a família restaurada. E ele diz assim, eu queria que você conhecesse o do nada daquela pessoa. Eu queria que você conhecesse o início e o fim da trajetória dela, para ver todos os pontos que ela sofreu, para que ela viesse chegar naquele lugar. Então, nunca é do nada, irmão. Às vezes o do nada é muito sofredor, mas às vezes você não vê a luta que o outro está passando. Você não vê os problemas que eles estão enfrentando. Você não vê as lutas que eles estão enfrentando. Mas eu quero dizer para você que você precisa hoje trazer sobre a sua vida uma autorresponsabilidade. Repita comigo, autorresponsabilidade. Você precisa aprender a se responsabilizar. Muitas vezes nós terceirizamos a responsabilidade. Ou terceirizamos a responsabilidade para Deus, ou terceirizando a responsabilidade para a liderança da igreja, ou para a própria igreja. Nós acabamos terceirizando as responsabilidades da minha vida. E eu quero dizer que quem é o dono da minha vida sou eu, irmão. Deus me deu algo muito poderoso chamado domínio próprio. E me deu livre-arbítrio, quer dizer. Então eu tenho uma livre escolha do que eu quero fazer na minha vida. Existem caminhos que eu traço que não são caminhos bons, mas às vezes eu estou colhendo coisas na minha vida por semeaduras que eu fiz, por coisas que eu semeei. E como isso é interessante, por quê? Porque, preste atenção como a vida de pastor é difícil, irmão. O cara namora, não pede autorização para a gente. O cara noiva, não pede autorização para a gente. O cara casa, não pede autorização para a gente. O problema, o casamento dá problema, quem tem que resolver é quem? É o pastor. Ela não é? Pastor, estou me separando. Eu falei, pô, ele veio me procurar na hora do problema. Ou seja, muitas vezes, quando o problema se agiganta, nós queremos terceirizar a responsabilidade. Nós queremos colocar nos ombros de Deus, ou queremos colocar nos ombros das pessoas, queremos justificar. Querido, eu acredito que está chegando um tempo onde nós precisamos parar de nos auto-justificar e começarmos a entender que quem nos justifica é Deus. E nós precisamos também entrar em um ambiente de autorresponsabilidade na nossa vida. Autorresponsabilidade com a nossa casa, autorresponsabilidade com a nossa família, autorresponsabilidade com os nossos negócios, com aquilo que nós colocamos à mão, com o ministério, com tudo que Deus nos dá. Se está dando certo é por causa de você, irmão. Mas se der errado é por causa de você também. Não terceirize a responsabilidade para Deus, ou terceirize a responsabilidade para o diabo. Uma vez uma irmã chegou para mim na queimadinha e ela disse para mim assim, pastor, o diabo entrou na minha vida financeira. Eu falei, foi mesmo, rapaz? Como foi isso, rapaz? Eu botei ela sentada no gabinete e a gente sentou para conversar e ela falou, pastor, foi logo no início da igreja, ela falou assim, pastor, eu passei pelo Bom Preço e eu vi uma televisão de 50 polegadas, só não tem noção. Como a televisão era bonita, sabe aquelas televisões de 50 polegadas que tinha antigamente? Ninguém tinha televisão assim de LED, mas tinha aquela de plasma, né? No Bom Preço vendia, lembra? 2.990. Era aquela televisão, era o sonho de consumo de todo mundo. Não era de LCD ainda não, era televisão de plasma, né? E aí todo mundo passava, ficava aquelas TV lá. Todo mundo tinha aquela TV quadradona em casa, né? Aquela do tubo, né? Tem menino aqui que nem conhece ainda essa televisão do tubo mais, mas existe uma televisão que tem um tubo no fundo assim, uma coisa imensa. E você chega hoje na casa dos irmãos, está lá, que é slim, colado na parede. Mas ela falou para mim, ela falou, pastor, eu passei e a televisão me olhou, e eu olhei para a televisão e falei, é minha. Eu falei, foi mesmo, irmã, e a senhora fez como? Pastor, eu tinha um cartão do Bom Preço. Meu cartão tinha um limite de R$1.200. Eu falei, foi mesmo. A irmã ganha quanto? Ela falou, ganha um salário mínimo, pastor. Eu falei, tá bom, eu acho que o salário mínimo na época, ele era R$800, se eu não me engano, era R$800. Eu falei, tá bom. E a irmã fez como? Não, eu cheguei para minha sogra
e pedi para minha sogra. Olha para quem ela foi pedir o cartão, irmão, para a sogra. Eu falei, minha sogra tinha um cartão do Bom Preço, com limite grande. E eu cheguei para minha sogra e falei assim, rapaz, me empreste esse cartão, porque eu quero comprar uma televisão. E eu fui, pastor. Eu senti que era de Deus, pastor. Lá estava dividindo para 12 vezes sem juros. Eu falei, foi mesmo, irmão. E ela, passei o meu cartão e passei o cartão da minha sogra. Coitada da sogra, irmão. Coitadinha da sogra. Ela passou o cartão da sogra, meteu o cartão e foi embora. E o que aconteceu? Ela, no primeiro mês, ficou parcelas de R$350. Ela recebia um salário mínimo, ela pagava aluguel, ela comia, ela tinha que fazer feira, sabe? E ela tinha que pagar a televisão agora. Ela tinha uma televisão imensa na casa dela, né? De 50 polegadas de plasma, top. Sabe aquela televisão que a rua toda ia assistir lá o jornal na casa dela. Todo mundo saía para assistir, porque só ela tinha televisão de plasma. E aí o que acontece? No meio dessa história, ela conseguiu pagar o primeiro mês, ela conseguiu pagar o segundo mês com muito aperto, mas no terceiro mês ela já não conseguiu pagar. Então o que ela fez? Ela pagou a da sogra e o dela ela pagou o mínimo. Mas no quarto mês, ela não conseguiu pagar a da sogra e nem pagar o mínimo dela. E ela foi embolando. E quando ela para no gabinete lá da igreja, já está no 8º mês. Ela sem conseguir pagar, desesperada, correndo atrás de agiota. E ela olha para mim e fala assim, pastor, o diabo entrou na minha vida financeira. Aí eu olho para ela e falo, o diabo da sua avareza, da sua vontade de comprar uma televisão de plasma. Querido, nós precisamos entender que muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida por uma falta de responsabilidade nossa. Nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que nós acreditamos e por aquilo que nós cremos. Olha o que a Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 5, do versículo... Eu posso ouvir um glória a Deus? Meu medo é você ter comprado uma televisão de 68 polegadas esses dias. Ninguém comprou não, né? Oi, irmão. E eu que estou sem casa ainda, irmão. Estou com 2 TV guardadas em casa. Comprei na Black Friday do ano passado. Tem um ano, irmão. Vai fazer um ano guardado. Falei, Jesus, me dá um aparelho para botar essa televisão, Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele se restaurará e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Afarfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas diz que se lave e seja purificado.
Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. Que história interessante, irmão. Em 2 Reis, aqui no versículo 10, diz assim: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Sabe, há uma frase do pastor Ray Henry que diz assim: pare de pedir para Deus abençoar os seus planos. Pare de pedir para Deus abençoar os seus planos, e comece a se unir com os planos que Deus está realizando sobre a face da terra. Muitas vezes nós queremos que Deus abençoe aquilo que nós queremos que seja feito, mas a palavra de Deus diz que seja feita aqui na terra como é feito nos céus. Então não é a terra que manda nos céus, é os céus que manda na terra. Então os céus, ele tem planos, os céus, ele tem projetos. No livro de Jeremias, capítulo 29, 11, o Senhor diz: eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vocês, planos de paz e não de guerra, para lhe dar o futuro que eu já determinei. Ou seja, Deus já tem algo escrito, sabe, na nossa vida. Deus já tem algo, sabe, determinado para a nossa vida. Querido, seria tão bom se todos os milagres ocorressem de uma forma, de uma hora para outra, não é mesmo? Sabe, eu tenho orado tanto por pessoas com câncer terminal, e às vezes eu saio de algumas casas, irmãos, com a cabeça muito doendo nessas orações, porque eu percebo que apenas um milagre poderia restaurar a vida daquela pessoa, né? Recentemente a gente esteve na casa de uma irmã, de uma pessoa muito nova, irmão, e a gente ficou conversando, e a gente orando, eu, a pastora Érica, a família dela, não congrega aqui conosco, e nós oramos. Todas as quartas-feiras, tem uma semana, todas as quartas-feiras nós saímos daqui e nós vamos para a casa de uma outra irmã que está com câncer também no pulmão, para orar pela vida dela, para abençoar. E muitas vezes eu saio daquele lugar com um sentimento assim, porque Deus poderia resolver logo isso de uma hora para outra. Deus poderia, sabe, restaurar o pulmão dela. Deus poderia, sabe, não ter metástase na vida daquela pessoa. Deus poderia fazer isso. Todavia, querido, nem sempre ocorre assim. Muitas vezes Deus deseja que nós venhamos participar ativamente do processo de milagre que vai acontecer. Deus, ele deseja que nós venhamos nos envolver também no milagre que ele vai realizar. Deus, ele não precisa de homens para realizar milagres, porque ele é Deus. Todavia, ele gosta de nos convidar a se envolver naquilo que ele está realizando, naquilo que ele está fazendo. Sabe, muitas vezes nós achamos que Deus está realizando tudo sozinho, e Deus está lá dizendo: não, eu quero que você participe comigo, eu quero que você seja parte daquilo que eu estou realizando. E que privilégio, irmão, para a gente ser parte, que privilégio poder sair daqui para orar pela vida de uma pessoa, que privilégio, irmão, poder orar, como nós fizemos uma campanha de oração na casa do irmão Joélio, sabe, durante, 7 semanas, toda quarta-feira, indo na casa dele, ungindo, orando, e ver o irmão hoje bem, sabe, com a sua família, com seus filhos, crescendo. Que alegria, irmão, podermos participar de um milagre. Deus apenas não quer que você viva o milagre, Deus quer que você participe do milagre. Deus, ele não quer que você receba o milagre apenas, mas que você participe. Vemos isso na Bíblia. Ele transforma a água em vinho, mas ele deseja ver servos disponíveis para trazer as talhas. Ele abre o mar, mas ele precisa que os homens decidam colocar o pé sobre as águas. Ele alimenta a multidão, mas ele deseja ver jovens, adolescentes, crianças entregando o pão e o peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas ele espera homens que entrem na cova dos leões. Ele multiplica o azeite, mas ele deseja que você busque as vasilhas para que o azeite, não pare. Ele ressuscita o morto,
Mas Ele espera que homens de fé removam as pedras, a pedra que está impedindo do morto sair. Ele quebra as correntes, mas espera que você, como o apóstolo, aleluia, como Paulo e Silas, que você primeiro levante um louvor a Ele. Ele traz o peixe, mas primeiro Ele deseja que você lance a rede ao mar. Ele poderia fazer tudo isso sem a gente, mas Ele decidiu fazer isso conosco, aleluia. Levanta sua mão e diz: Deus decidiu fazer comigo, aleluia. Sabe, e tantos outros testemunhos que eu poderia trazer aqui, de realidades da nossa igreja, da nossa vida. Mas sabe o que a Bíblia fala, irmão? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: você é um cooperador de Deus. Eita, irmão, você sabe o que é cooperador? Eu vou te explicar o que é um cooperador, irmão, preste atenção. Deixa eu te explicar o que é um cooperador. Aí está aqui, vem cá o Elbert, Está o Elbert aqui, ó. O Elbert que fez o púlpito aqui, irmão, talhou o púlpito. Está aí trabalhando, faz como se você estivesse talhando o púlpito aí. Pá, com a Marta. Aí tem lugares que aqui tem que ser uma talha menor, não é isso? Não é isso? Aí, o que é que o cooperador faz? O cooperador está onde? Ele está talhando? Não. Mas o cooperador está perto. Aí o Herbert fala assim para mim: me dá a talha menor. Eu vou, pego a talha menor e entrego para ele. Não é eu que faço. Quem faz é Deus. Mas eu coopero com Deus. Eu coopero com Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus, mas eu coopero com Deus, aleluia. A restauração da minha família não é um trabalho meu, é um trabalho de Deus, mas eu coopero com Deus, aleluia. Sabe, o milagre que às vezes a gente tanto espera, irmão, está na cooperação que nós não estamos fazendo com Deus. Aquilo que nós tanto queremos. Deus está esperando que você seja. Deus não quer que você seja um médico. Deus quer que você seja um instrumentador. Deus não quer que você seja um médico, mas Ele quer que você seja um enfermeiro. Qual é o papel do enfermeiro? Auxiliar o médico. Auxiliar aquele que tem o poder ali de determinar, resolver o problema. Então eu sou um cooperador de Deus. Você pode levantar a sua mão para o alto e dizer: eu sou um cooperador de Deus. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Está na palavra. Marcos capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz: tudo é possível ao que crê. E quem era Naamã, querido? Naamã era comandante do exército da Síria. Ele era um homem poderoso, mas que não conhecia Deus. Uma pessoa comum, de liderança e influência, como você, como eu, quem sabe. Sabe, eu realmente creio que Deus trouxe você aqui, irmão, nessa noite, para começar uma parceria com você, começar algo novo com você. Não apenas um filho birrento que quer que Deus resolva os seus problemas, não, mas um filho ativo que está do lado do seu pai, enquanto seu pai está lavando o carro e ele está pegando sabão e entregando ao pai. Um filho que está do lado do seu pai, irmão, enquanto o seu pai está fazendo comida. Eu lembro que meu pai, quando eu era muito pequenininho, meu pai fazia aquela farofa, né? Aquela farofa com o resto de tudo. Quem já comeu dessa farofa em casa com o resto de tudo? Não tem farofa melhor do que essa, irmão. Você pode inventar a farofa que for. Pega o resto do meio-dia, pega o resto de ontem, frita a cebola, joga tudo dentro da caçarola, joga 2 ovos, 3 ovos, mistura. Ficava aquele bolo assim, irmão. Todo mundo sentado na mesa, esperando o resto. Mas a gente estava ali o quê? Cooperando com ele.
Está precisando de quê, meu pai? Ah, não, pega isso, pega aquilo, o fósforo está ali, o fósforo está aqui. E muitas vezes o que está faltando na nossa vida é cooperarmos com Deus. Você precisa ser parte do milagre que você deseja viver. Existem mulheres que querem ver as suas famílias transformadas, mas não oram pelos seus maridos. Existem mães que querem ver os seus filhos transformados, mas não têm coragem de sentar para discipular os seus filhos. Existem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não conseguem sentar para aprender, irmão. Não têm a humildade de aprender. Existem pessoas, irmãos, que desejam viver uma vida extraordinária em Deus, e Deus tem essa vida extraordinária para a nossa vida, mas muitas vezes essas pessoas não querem dar passos para serem participantes desse milagre. Você precisa ser um cooperador de Deus, na sua casa, na sua família, no seu ministério, sabe? Naquilo que você acredita que Deus tem na sua vida, né? Quantas vezes eu chego em uma conferência e eu vou comprar livros e as pessoas acham os livros, ah, pastor, o senhor gastou tanto com os livros, e eu falo, eu preciso cooperar com o que Deus tem na minha vida. Eu não acho livro caro, eu não acho Bíblia cara. Bíblia é barata, irmão. A Bíblia é de R$300, de graça. De graça. Caro mesmo é sushi, que é R$90 o rodízio. Você come, quem gosta de sushi aí, irmão? Eu gosto. O irmão mandou hoje para mim aqui, 180 o casal, descendo ali. É bom, sem arroz, viu? Sem arroz, tira os arroz todo. Eu falei, boa pedida, mas vou me organizar. Deixa eu me organizar primeiro. Imagina, eu sento com a pastora, 180, tomo dois refrigerantes, ela toma água com gás, eu tomo um refrigerante, 230, irmão, fácil, 10% gastou 230. Como é que uma Bíblia é cara, irmão? Uma Bíblia é barata. Nunca pergunte para uma pessoa o que ela valoriza. Sempre veja onde ela gasta o tempo dela e o dinheiro dela. Onde ela gastar o tempo e o dinheiro dela é aquilo que ela valoriza. Se ela gasta o tempo e o dinheiro dela com a família, ela valoriza a família. Se ela gasta o tempo e o dinheiro dela com a obra de Deus, é porque ela valoriza a obra de Deus. Mas vamos voltar aqui. Eu quero te dar alguns passos nessa noite. Só eu que estou sentindo calor? Eu nem estou me movimentando direito. Está no 18? Está no mínimo? Esse daqui está desligado? Eu vou ligar aqui, meu irmão. Estou com calor. Ligou? Só estaria ligando, não está ligando. Agora ligou. Quando faz assim, liga. Amém? Eu quero te dar alguns passos hoje. Você está comigo? Amém, irmão? De uma forma bem rápida. Primeira coisa, para que você seja parte do milagre, você precisa ser humilde. E por muitas vezes a gente pensa que humildade tem a ver com pobreza. Não. Eu conheço muito pobre soberbo, e eu conheço muito rico humilde. Eu conheço muito pobre soberbo. As pessoas que Deus usou para levar na mão o milagre foram pessoas muito simples. Quem foi a pessoa que levou na mão o milagre? Quem foi? Está lá no versículo 2. Ora, as topras da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Lá no versículo 13 diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta estivesse aqui lhe pedindo alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais ele apenas lhe disse: vai, lava-te. Ou seja, Deus usou pessoas simples para falar com Naamã. Deus usou uma empregada, uma pessoa que trabalhava na casa dele, e Deus usou os seus servos para falar com ele. O verso 2, irmãos, nos fala de uma menina que trabalhava em sua casa e que falou do poder de Deus para ele.
E no verso 13, também mostra que os comandantes do exército de Naamã também lhe falaram de Deus, fortalecendo a sua fé. Se Naamã não tivesse ouvido essas pessoas, ele nunca teria sido curado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos esperando uma resposta extraordinária de Deus. E Deus está querendo falar com a gente de uma forma simples. De uma forma muito simples. Às vezes que eu ouvi a voz de Deus mais nítida na minha vida, irmão, foram em momentos de muita simplicidade na minha vida. Em momentos que eu nunca pensei que Deus falaria comigo. Sabe, em situações, sabe, das mais simples possíveis da minha vida. Foi dos momentos que eu ouvi a palavra, que eu ouvi Deus falando comigo de uma forma tão poderosa, irmão. Às vezes uma pessoa na igreja diz: eu quero oração, mas eu quero oração do irmão fulano, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes a oração, irmão, não é a oração do irmão fulano. Às vezes a oração é do irmãzinha que está lá no fundo, meu irmão, cheia do Espírito Santo, para falar com você. E às vezes a palavra que Deus tem na sua vida está na vida daquela irmã. E você precisa entender esse ambiente de humildade. Eu estava com um pastor na conferência, e Deus usou um irmão para falar com ele lá, que estava assim, perto da gente assim. E ele falou assim: varão, eu orei, e eu falei para Deus assim: eu não quero que o Senhor use o Randy Clark para falar comigo. Eu quero que o Senhor use um irmão simples. E ele saiu de lá tão feliz, tão alegre, porque Deus fez isso. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas tão grandiosas. E Deus usa aqui uma menina, e Deus usa aqui um servo. A experiência de Naamã, irmão, deve levar a gente a entender que Deus, ele usa todo tipo de pessoa para nos abençoar. E que nós temos que ter humildade para receber aquilo que Deus está falando. Esse homem Naamã deu ouvido a pessoas simples que Deus havia colocado no caminho dele, e ele foi abençoado, aleluia. O que impede muitos homens de conquistar milagres, sabe o que é, irmão? Muitas vezes é o seu orgulho e a sua vaidade. O orgulho e a vaidade. Esteja aberto à simplicidade. Esteja aberto à simplicidade. Há uma música do Daniel, que ele diz assim, Alencar, que ele diz: simples como tu. Simples como tu és, Senhor. Jesus, ele é simples. E ele diz em Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, quem se faz humilde, não é quem é humilde, irmão. Quem é humilde não precisa mostrar para ninguém que é humilde. Ele se faz humilde. Quem se faz humilde, como essa criança, esse é o maior no reino de Deus. Naamã, ele teve que dar esse passo da humildade. Segundo passo, ele teve que superar a acomodação na sua vida. Muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós estamos vivendo em um ambiente de dúvida e um ambiente de acomodação. No versículo 4 diz assim: se meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ou seja, ele teve que se movimentar. Olha para teu irmão, diga assim: irmão, você precisa se movimentar. Às vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos nos movimentar. Às vezes nós queremos, sabe, um milagre. Eu tenho falado isso para os meus jovens, os meus adolescentes da igreja, que eles dizem assim: pastor, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ser missionário. A primeira coisa que eu pergunto: você já tirou o passaporte? Não, não tirei. Então você não quer nada, irmão. Que história é essa de só querer, de só sentir o desejo, de só pensar? Ah, eu tenho um sonho, pastor, de fazer uma viagem internacional. Você já programou ela? Você já organizou como vai ser? Você já planejou?
aquilo que vai acontecer, você já deu passos firmes. A palavra de Deus que diz assim, que os passos do homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Ou seja, Deus, Ele não confirma, irmão, pensamentos. Deus, Ele confirma passos. Ele confirma quando nós andamos, quando nós nos movemos, quando nós saímos do ambiente da acomodação, quando nós saímos do ambiente, irmão, sabe, do comodismo, onde nós saímos do ambiente, sabe, eu vou ver o que é que vai dar, mas aí eu começo a dar passos firmes em Deus. Deus está querendo passos firmes da nossa vida, irmão. Sabe, hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar. Ele está dizendo para você hoje, se você quer conquistar um grande milagre na sua vida, vença o desânimo e venha buscar no Deus Criador. Comece a dar passos firmes. Faça como Naamã. Não deixe que o desânimo impeça você de receber hoje de Deus. Querido, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos intimidar. O Deus verdadeiro é por nós. Deus é por nós. Agora eu preciso dar passos. Eu preciso começar a caminhar. Eu não posso mais me acomodar em situações da minha vida. Tem gente que está acostumado com a prostituição, com a mentira. Tem gente que está acostumado com um casamento cair nos pedaços, irmão. Oi, irmão, tem gente que está acostumado com a vida financeira dilacerada, mas ele está acostumado, ele quer viver desse jeito mesmo, mas ele anda reclamando de Deus. Não, eu preciso dar passos hoje firmes. Eu preciso me levantar hoje na força do Espírito Santo e dizer, olha, eu vou dar passos para que a minha família seja transformada. Eu vou dar passos para que a porta de finanças da minha vida seja aberta. Eu vou dar passos para que o milagre aconteça na minha vida. Eu não vou me acomodar, eu não vou me entregar à situação que eu estou vivendo, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Eu tenho um irmão hoje não congrega mais com a gente, mas Léo Menezes conhece ele, Mariano, ele foi o primeiro casamento que eu fiz na igreja. Na igreja, né? Eu tinha feito antes, mas não tinha feito na igreja. Na igreja que a gente pastoreia. E Mariano, na semana que ele casou, na semana que ele ia casar, ele perdeu o emprego. Ele ia casar no sábado, ele perdeu o emprego na quarta. Uma loucura, irmão. E veio para a igreja chorando. O que é que eu faço? Ele não vai desmarcar. Não vem com a história de desmarcar aqui não. Vai casar. Já está tudo pronto. E vai casar. Ele, pastor, e agora? Vai casar. E depois a gente vê o que é que vai fazer. Bora casar. Eu sou muito prático assim, viu? Graças a Deus. Casou. Primeira semana, ele me ligando toda hora, pastor. O emprego, pastor, eu falei, calma filho, a hora certa vai chegar. Isso aqui. Chegou lá, eu falei, você já botou o currículo? Aí ele falou assim, já botei, pastor. Eu falei, você botou currículo em quantas empresas? Ele falou, eu botei currículo em umas 10 empresas. Eu falei, só nisso? Eu falei, vamos fazer um compromisso? Você vai colocar o currículo em 50 empresas. Se você não conseguir arranjar um emprego, você vem aqui que a gente vai orar a Deus. Mas não vou gastar minha oração agora não, para você arranjar um emprego não. Você precisa tomar uma atitude. Às vezes o que falta na nossa vida é tomar uma. Ele foi na primeira, ele foi na segunda. Isso passou a semana, segunda, terça. Quando chega na quarta-feira ele me liga, PR, me chamaram para uma entrevista lá na antiga Skin Cariol ali, na Pingo Distribuidora. Eu falei, foi mesmo, varão? Você conhecia alguém lá? Ele falou, não conhecia ninguém não. E te chamaram, foi? Foi, eu mandei o currículo. O que estava faltando era só o quê? Um movimento. Às vezes o que falta na sua vida é um movimento para que o novo aconteça. Albert Einstein, ele diz assim, é impossível você ter resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. É
impossível. É impossível na sua acomodação você vencer. Você precisa vencer o desânimo na sua vida. O desânimo, ele é um verme, e você não pode ser vencido por um verme. Você precisa hoje se dispor a buscar a Deus. Você precisa hoje, irmão, aleluia, sabe, se levantar e dizer: eu sou um conquistador, o Senhor está comigo, Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio e Ele é a minha vida. Você precisa parar de andar que nem um sacué na sua vida, irmão, dizendo: eu sou fraco, nada na minha vida dá certo, isso, aquilo, não, meu irmão, eu sou um Naamã. Eu vou mergulhar 7 vezes na água, eu vou ser curado, o meu milagre vai chegar, Deus está comigo, aleluia. Isso não é uma palavra triunfante para a sua vida, isso é uma palavra de despertamento para a sua vida, para que você entenda o Deus a quem você serve, irmão. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Muitas vezes os irmãos, quando vão casar, eles dizem assim: pastor, estou sem dinheiro. Eu falei: case que Deus arruma o dinheiro. Decida casar para ver se Deus não arruma o dinheiro. Quem viveu o milagre aqui no casamento? Levanta a mão, irmão. Olha para trás aí, quem não é casado aí, olha aí. Levanta a mão aí, quem viveu o milagre? Esse daqui ganhou até viagem, não foi, Léo? Ganhou tudo. Ganhou viagem para Maceió. Tudo pago, não foi? Tudo pago. Ainda voltou com dinheiro, não foi? Eu ganhei tudo, irmão. Minha obra estava parada lá em casa na construção. Tinha acabado o dinheiro, tinha fechado as portas de tudo, irmão. Tinha acabado todo o dinheiro da construção, eu estava construindo. E um dia eu subi lá, e eu subia com a pastora, e a pastora Érica, ela é minha arquiteta. Tudo que você vê desenhado assim na igreja, ela primeiro desenha, depois a gente manda para alguém. Ela é minha arquiteta assim das coisas. E ela saía às vezes derrubando as paredes que o pedreiro fez errado. Saía lá derrubando. E um dia a gente subiu, a gente não tinha mais nada, irmão. Não tinha mais dinheiro para pagar o pedreiro, não tinha mais cimento, não tinha mais nada. Eu lembro que o urgente que a gente precisava era de cimento. A gente não tinha mais. Cimento só compra à vista, irmão. Cimento não tem. Você vai comprar um cimento hoje à vista 33, 34. Você vai comprar a prazo, o cara quer 45. Ninguém compra cimento a prazo. Tem que comprar cimento à vista. E aí eu cheguei e falei: acabou o cimento, acabou. Eu falei: vamos orar. E eu lembro que a tia dela chegou, Gleide, muita gente conhece, tia Gueu. Chegou lá, parou o carro na casa. Eu estava na casa do meu sogro embaixo. A gente namorava ainda. E ela chegou na sala, a gente estava assistindo televisão. E ela falou assim: vocês precisam de quê na construção? Aí eu falei: eu preciso de cimento. Nós estamos sem cimento. Ela olhou para mim e falou assim: mas você precisa de quantos sacos de cimento? Se você não sabe o que você precisa, você nunca vai ter aquilo que Deus quer te dar. Nunca. Tem gente que fala assim: eu preciso de 5 sacos, dá para passar a semana, né? Eu preciso de 10 sacos para passar a semana. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu falei para ela assim: eu preciso de 48 sacos de cimento para terminar minha obra. 48 sacos de cimento eu termino minha obra. Ela olhou para mim e falou bem assim: pois compra os 48 que eu vou te dar de presente. Se você não sabe pedir, você nunca vai receber aquilo que Deus quer te dar. Você não pode minimizar Deus pela sua mente. Isso é uma falsa humildade. Sabe, se eu pedisse 5 sacos, eu ia ganhar quantos sacos? Se eu pedisse 10, eu ia ganhar quanto? 10. Mas eu pedi 48. E o caminhão chegou lá na porta e desceu os 48 sacos de cimento. E eu falei: continua a obra, porque o Deus que faz, Ele está aqui. E Ele vai fazer com que a coisa aconteça. Aleluia. Eu entrei na minha casa sem rebocar. Eu entrei na minha casa sem pintar, irmão. Quando eu casei, sem problema nenhum. Mas tinha teto, aleluia. Tinha luz, sabe? Eu fui fazendo aos poucos. Mas entenda uma coisa: Deus, Ele quer que você seja um parceiro dEle no milagre. Você precisa vencer o desânimo. Você precisa vencer o desânimo.
Amém? E para a gente finalizar, eu quero dizer para você que você precisa derrotar o seu orgulho para que você prove do milagre de Deus na sua vida. Jesus, ele não está à procura de pessoas que queiram sentar nas fileiras da frente. Jesus está à procura de pessoas que queiram assentar na fileira do fundo, para que no momento que ele desejar, ele chame a pessoa para frente. Jesus, ele não está procurando homens intelectuais ou inteligentes. Jesus está procurando homens de coração puro. O coração fala muito mais do que a sua força. O coração fala muito mais do que o seu entendimento, o seu intelecto. O coração fala muito mais, sabe, do que a sua pós-graduação. Muitas vezes as pessoas medem um ministério ou um pastor pela quantidade de ovelhas que ele tem, né? A pergunta que eu acho mais idiota é essa. Quando a pessoa me pergunta, quantos membros você tem? Dá vontade de falar assim, não lhe interessa. Para que você quer me medir pelo tamanho da igreja que eu tenho? Pela quantidade de pessoas que eu tenho? Eu sou medido por isso? Não. Deus não mede pela quantidade de pessoas, Deus mede pelo coração. O Senhor, quando escolheu Davi, o Senhor disse para o profeta Samuel, não atente para a beleza dele, não atente para a formosura dele, não atente para a destreza dele. Tem um menino que eu já escolhi. Esse menino é um menino segundo o meu coração. Esse menino é um menino que eu conheço. O segredo, irmão, está em conhecer a Deus e deixar-se ser conhecido por Ele, em deixar o seu coração ser conhecido por Ele. É derrotar o orgulho na sua vida. O orgulho faz o homem cair. O orgulho faz o homem se deteriorar, irmão. Sabe, quando eu vejo muitas vezes as lideranças, e elas se afastam das suas ovelhas, elas se distanciam do meio do povo. Hoje os meninos estavam lá comigo, a gente estava na mochila nas escolas, irmão. E aí eu dei muita risada de tarde, porque eles ficaram tirando onda com minha cara, porque eu fiz um papel lá do tímido, né? E o pastor, meu Deus, o pastor está fazendo o papel do tímido da peça. E eu falei assim, quando nós pararmos, quando nós, irmãos, deixarmos com que o orgulho desse nosso coração, nós deixamos de servir a Deus e nós começamos a servir a nós mesmos. Deus, Ele usa você, irmão, além de você. Deus, Ele usa você não para a sua glória. Deus, Ele usa você para a glória dEle. O importante de um vaso não é o vaso. O importante do vaso é o seu conteúdo. É aquilo que está dentro. Se você pega R$1 milhão e você coloca dentro de um vaso, sabe, de barro, ele é o mesmo R$1 milhão que está dentro de um vaso de vidro. Não importa o vaso, importa o conteúdo que está dentro. E muitas vezes nós julgamos as pessoas pela a beleza que elas têm. Às vezes a gente julga a pessoa, né? Eu lembro quando chegava aqueles pregadores e chegava com aquele sapato lustrado, aqueles ternos, e falava, eita, agora o fogo vai descer. Por quê? Porque a ideia que nós tínhamos, irmãos, era que Deus estava nessas coisas, mas Deus não está nessas coisas. Deus está e Deus habita num coração humilde, num coração inclinado para Ele, que tem uma vida com Ele. Sabe, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, e Eliseu disse a Naamã, vai e lava-te no Jordão 7 vezes, e você ficará curado. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Olha o que Naamã diz, eu estava certo que ele sairia, que ele colocaria a mão sobre a minha enfermidade, que ele me curaria, que eu ficaria bom através de uma oração. E a Bíblia fala que ele foi embora dali, irmão, furioso, com raiva. Eu já contei essa experiência aqui, irmão, mas eu gosto dessa experiência. Uma vez eu fui para a igreja, e a igreja que eu frequentava era a igreja da moda na época, irmão. Igreja cheia, 4.000 pessoas, cheia de jovem, um avivamento nós estávamos vivendo.
E eu saí de casa cheio de questionamentos no meu coração sobre ministério, sobre a minha vida com Deus, sobre o meu casamento. Eu estava namorando com a pastora Érica e eu perguntando para Deus, pedindo confirmações a Deus sobre uma série de coisas da minha vida. E eu fui para a igreja nesse dia e falei: Deus, o Senhor vai usar o apóstolo para falar comigo hoje. O Senhor vai usar ele para falar comigo. Eu creio, Deus. E ele estava lá, eu sentado na frente da igreja. Eu gostava sempre de sentar na frente. Eu sentado na frente da igreja. Ele passava por mim, eu falava: agora que vai ser. Agora vai acontecer. E nada, irmão. E aí, Deus usava ele para falar com outra pessoa. Usava para falar com outra pessoa e eu lá. Irmão, mas naquele dia eu voltei para casa triste. Eu voltei para casa desanimado, falando: Deus não me ama. Deus não falou comigo. E lá no fundo da casa da minha mãe tem um quintal grande. E lá tem uma lavanderia, né? Tinha uma lavanderia. Não era lavanderia na época. Minha mãe fazia salgados para fora. E era um lugar que fazia os salgados. E tinha um telefone vermelho assim. Um telefone vermelho. E quem tinha telefone naquela época, irmão, tinha tudo, né? Minha mãe tinha um telefone. E aí as pessoas da rua vinham atender a ligação na casa da minha mãe. Chama o fulano de tal lá no beco. E a gente ia chamar, porque era um telefone para a rua toda. Ninguém tinha telefone naquela época. Não é da sua época. Quem é dessa época aqui que ninguém tinha telefone? Ninguém tinha telefone, irmão. Ninguém. Esqueça. Se você tivesse um telefone, você não tinha vida. Porque você passava o dia chamando o povo da rua para atender. Era verdade, era telefonista. Aí o que acontece? Quando deu 11 e pouco, eu estava lá no fundo orando, lendo a palavra, e o telefone da minha casa toca. Eu atendo a ligação no fundo. E era uma irmã chamada Maria da Conceição. E ela falou assim: eu sou a irmã Maria da Conceição. Eu estou falando com Carlos Fernandes Neto. Eu falei: tá. Ela falou assim: eu sou da Assembleia de Deus. Congrego ali, minha mãe mora próximo da Assembleia. Ela congrego aí na rua Vasco Filho, na Assembleia de Deus. E eu estava orando e Deus me deu o seu nome. E Deus me deu o seu telefone para ligar para você. E Deus mandou para dizer para você que a mulher que você está namorando é para você casar. Deus mandou dizer para você que é para você ir para o seminário primeiro. E Deus foi dizendo tudo da minha vida como deveria ser feito. Tudo que eu tinha perguntado para Ele no secreto. Deus usou uma pessoa desconhecida. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos vencer, derrotar o orgulho na nossa vida. Você tem mais preconceito do que você imagina e até mesmo que admite, sabia disso? Muitas vezes o seu coração. Tem gente, sabe, que vem para a igreja porque só quer a bênção. Sabe, tem gente que não quer chegar junto, desanima. Essa igreja precisa de pessoas, irmãos, que acreditem na visão de Deus para esse lugar. Não, nós não precisamos de pessoas, irmãos, orgulhosas. Nós precisamos de servos. Servos que estejam dispostos a servir. Olha o que Naamã disse. Naamã disse: ele vai vir pessoalmente, ele vai orar por mim, ele vai passar a mão sobre a minha ferida e eu vou ficar curado. Mas Deus fez completamente diferente disso. Porque não é você que manda, não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer, não é você que dita as regras, não é que você que dita como vai ser, é Ele que dita como vai ser as coisas, é Ele que tem o cedro na mão, é Ele que tem o poder na mão, é Ele que diz aonde vai abrir, aonde vai fechar, é Ele que diz o que vai acontecer na sua vida. Não é você que vai dizer. Você coopera, mas você não realiza. Você é um cooperador. Naamã poderia ter permanecido indignado. Ele poderia ter dito: que é isso? Eu sou uma pessoa ilustre. Eu sou chefe de um exército. Eu sou herói de guerra. Não fica bem eu ser tratado assim. E depois lavar-me 7 vezes no Rio Jordão, que bobagem. Naamã poderia ter ficado nessa pose, nesse orgulho, nesse preconceito. Mas no versículo 14 diz que ele simplesmente obedeceu.
E o que é que aconteceu? Versículo 14, 2 Reis, capítulo 5, diz assim: desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Ou você se humilha na presença de Deus, ou você vai se humilhar na presença dos homens. Se você nunca se humilhar, se você nunca se rebaixar na presença de Deus, você nunca será levantado por Deus e nunca será exaltado. Você precisa manter esse coração de adorador, um coração disponível. A Bíblia diz que ele desceu, ele mergulha 7 vezes. Ele vai, mergulha 7 vezes, obedecendo a quem? A Deus. Rick Warren, ele diz assim: eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. É agradar os homens e não agradar a Deus. Muitas vezes a gente está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, mas a gente não consegue ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Deus, Ele não aceita 90% da nossa obediência. Ele quer que nós venhamos nos submeter completamente a Ele. Não é fácil, mas eu posso ser um cooperador de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você precisa de um milagre. Seja um cooperador de Deus. Amém? Eu quero te convidar a você ficar.